Salve, salve, nação azulina! Vamos para mais um pré-jogo da equipe do CSA aqui no canal Espaço da Bola. Bruno Moura na voz aqui para falar da partida de amanhã entre CSA e Ponte Preta. Mais um jogo em Maceió, mais um jogo com a torcida se fazendo presente e já tô aqui com o voucher impresso e com o exame aqui mais uma vez, graças a Deus, não reagente, negativado. Então amanhã, se tudo der certo, eu tô lá no estádio e mais uma vez gravando, galera, aquele vlog de dia de jogo, né, mostrando todos os bastidores da partida para vocês, e ele sai na quinta-feira, no dia após a partida, né, lá no canal Diário de Azulino. Então acompanha lá o Diário de Azulino e também aqui o Espaço da Bola, já deixando a sua inscrição. E vamos embora falar dessa partida do CSA contra a Ponte Preta, porque a gente já vem aí de 3 vitórias consecutivas, a gente tá vendo aí a aproximação do CSA no G4, só que inclusive no vídeo de hoje no canal Diário de Azulino, eu tava falando que a gente não pode também estar se iludindo demais aí com essa equipe do CSA. O time, apesar de ter apresentado um ótimo futebol nessas 3 partidas, é muito difícil que mantenha esse nível de atuação aí até o final da competição com esse elenco que tem. É claro que a gente pode esperar aí mais boas partidas da equipe do CSA, e eu acho que a gente já subiu um degrau depois da chegada do Moza, né? Porque ele conseguiu implementar um bom nível de futebol, mas o time do CSA eu acho que tem que dar um passo de cada vez, não pode querer também dar um passo maior do que as pernas, não pode estar se vislumbrando com um acesso, tá, um G4. Eu acho que o CSA precisa primeiro se estabelecer nessa parte da tabela, próximo dessa galera que tá brigando aí rodada a rodada para entrar no G4. É claro que eu sempre falo que uma sequência de vitórias muda o patamar de uma equipe do CSA, e essas últimas 3 já mudaram um pouco desse patamar. O time do CSA já passa a olhar mais para frente, olhar para uma evolução, olhar para a parte de cima da tabela. Só que a gente precisa também se estabilizar nessa parte aí, certo? Não é também pra gente ficar, já subimos, vamos subir, o G4 isso, G4 aquilo. É claro que a torcida tem todo o direito de sonhar, né? E a gente imagina o CSA brigando nessa parte de cima a partir de agora. Mas eu acho que a gente precisa manter o pezinho no chão, é um jogo de cada vez. Esse jogo contra a Ponte vai ser muito difícil, a Ponte vem crescendo demais de rendimento, então foco no próximo jogo. Depois tem um clássico, mas a gente não pode pensar só no clássico, tem que pensar nessa partida também, que é muito importante. Vencer esse jogo da Ponte vai ser muito importante para a confiança do grupo, para o posicionamento na tabela, né? É isso aí. Eu acho que o CSA nesse jogo agora tem que entrar com foco total e não pode dar sopa para o azar nessa partida contra a Ponte, que vem também numa sequência muito boa. Por falar em sequência, vamos dar uma passada na tabela de classificação rapidinho, depois eu passo pela escalação da equipe do CSA, certo? A rodada já começou, a gente teve a partida entre, quais foram os jogos? Foi o Goiás contra o Vasco venceu a equipe do Goiás ontem, e hoje o Avaí venceu a equipe do Londrina também, né? Então o CSA agora está na 8ª posição com 38 pontos, o Goiás é o 4º colocado com 45. Então o CSA agora está a 7 pontos, no início da rodada eram 6, só que com a vitória do Avaí fica a 7 pontos do G4, né? E a Ponte Preta vem com 32 pontos, né, na 13ª colocação, o time da Ponte. Era um time de zona de rebaixamento, só que recentemente o time da Ponte Preta vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos 5 jogos, o CSA e a Ponte fizeram os mesmos 10 pontos. Nos últimos 10 jogos, CSA e Ponte Preta fizeram os mesmos 19 pontos. Eles têm, respectivamente, a 4ª e a 5ª posição nessas fases recentes aí, né? Então, o CSA à frente da Ponte nos critérios de desempate, mas fazendo campanhas iguais, com a mesma quantidade de pontuação. Então, a gente pode dizer que a Ponte Preta vem de uma grande evolução também, assim como a equipe do CSA, né? O CSA está à frente na tabela, só que a Ponte também vem numa fase muito boa. Então, isso corrobora o que eu falei da partida difícil, certo? Vamos falar agora da escalação provável aí da equipe do CSA. No jogo passado a gente teve desfalques, né? O Hernandes não pôde jogar, quem entrou foi o Kevin no lugar dele, e na frente a gente teve a ausência do De La Torre, quem jogou lá foi o Bruno Mota. E também a gente não teve o Didira no banco de reservas.
No jogo de amanhã, a gente não tem a presença do Cristóvão, que foi expulso ali naquele pós-jogo, né? Naquela parte final do jogo lá, onde teve aquela confusão generalizada. O Cristóvão acabou levando o cartão vermelho e não vai para essa partida. Mas a gente tem o retorno do Hernandes, né, que estava suspenso. O Della Torre e o Didira não foram para o jogo por conta de problemas físicos, musculares, né? Então, é possível que eles voltem. O GE não falou sobre o retorno de nenhum deles dois. Então, no GE, né, no site do Globo Esporte, tem Thiago Rodrigues, Everton Silva naturalmente no lugar do Cristóvão, Matheus Felipe, Lucão Hernandes, Giovani e Yuri Gabriel, Marco Túlio e Yuri Castilho, e eles mantiveram o Bruno Mota lá no ataque. Só que eu não sei se eles não levaram em consideração que a ausência do Della Torre foi por desgaste muscular, ou se o Della Torre não vai voltar para essa partida, eu não sei. Eu sei que, assim, mesmo com todas as críticas em cima do Della Torre, eu prefiro ele como centroavante no lugar do Bruno Mota. O Bruno Mota, ele não tem essa característica de ser um centroavante, e o Della Torre consegue ter mais cacuete de atacante do que o Bruno Mota, né? O Bruno Mota é meia. Ele joga lá como centroavante porque ele é grandão, né? É altão, e ele bate bem na bola, ele tem qualidade de finalização, de passe também. Então ele consegue finalizar para o gol, né? E pela altura também, né? Em jogadas aéreas ele leva certa vantagem. Só que ele não tem o cacuete da movimentação, né? Daquele de partir nas costas da zaga, de antecipar a zaga, de fazer pivô. Ele não tem esse cacuete. O Della Torre tem um pouco mais. Até eu digo, quando o Della Torre joga, a gente ganha na movimentação dentro de campo, né? Mas realmente o Della Torre não vem numa fase tão boa assim, né? Só que dentre as opções que a gente tem no elenco, eu acho que o Della Torre é a melhor delas ainda, né? Falando em contratação, eu não sei se o time do CSA vai contratar jogadores que cheguem para ser titulares. Alguns nomes surgiram aí, né? Mas vamos aguardar para o anúncio oficial desses nomes aí, para a gente poder repercutir tanto aqui no Espaço da Bola quanto também lá no Diário de Azulino. Lá no Diário a gente repercute diariamente, né? Então, assim que tivermos os anúncios desses jogadores, a gente faz um vídeo lá no Diário para falar sobre esses caras. Então, eu recomendo que vocês acompanhem. E também para acompanhar o nosso vlog de jogo, né? Que inclusive eu comecei a gravar hoje com a ida lá na Dilab para fazer o exame, né? Do antígeno do cotonete lá. É um negócio estranho, bicho. Parece que tá cutucando o cérebro da pessoa. Ave Maria, né? A agonia da bexiga. Mas é isso aí, né? A gente tem que fazer para poder ir pro jogo. E eu tô garantido, né? Então, amanhã a gente faz essa cobertura lá diretamente do estádio. Vamos tentar também passar nos stories lá do @porta-voz do Azulão, só que a internet lá no estádio ela é muito ruim, então é pouco provável que eu consiga postar muitos stories lá, certo? Eu vou tentar o melhor possível, mas é complicado, a internet da TIM lá é horrível, né? Mas vamos embora. De qualquer jeito, a gente amanhã, depois da partida, volta aqui no canal para fazer a análise do jogo e postamos lá no Diário de Azulino também, certo? Para encerrar aqui o vídeo de hoje, amanhã tem live às 11 da manhã, de novo, não vou poder fazer às 9 da manhã, né? Geralmente quarta-feira eu tô com algumas demandas, né, pela manhã, e aí eu tenho que ficar adiando para as 11 horas, né? Então, convido aí vocês a acompanharem nossa live amanhã de manhã, que vai ser uma live especial de pré-jogo também aqui para a equipe do CSA, tá? E é isso aí, galera. Agradeço aí a presença de vocês aqui no canal, certo? Um abraço a todos, valeu e até amanhã, tá? Valeu, gente! Até mais.